Olá, sejam bem-vindos a mais um Clube do Artigo. Eu sou a Gabriela Faria Reis Queiroz, R1 em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, e a apresentação faz parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. No artigo de hoje, eu vou falar sobre a operação de Norwood com um shunt ventrículo direito artéria pulmonar versus um estágio 2, que seria o Glenn, após uma bandagem paliativa bilateral da artéria pulmonar. E aqui tem o link do artigo para quem quiser ver ele na íntegra. Em 1981, Norwood e colaboradores relataram pela primeira vez uma modificação na operação de Norwood, usando uma derivação do ventrículo direito para a artéria pulmonar, como uma substituição do shunt de Blalock-Talcy modificado, como uma fonte de fluxo sanguíneo para o pulmão. Essa técnica foi reintroduzida por Kishimoto e colaboradores para melhorar os desafios de curto e médio prazo em termos de cuidados, instabilidade perioperatória e morte entre os estágios em pacientes submetidos a essa operação de Norwood. Desde que o fluxo sanguíneo pulsátil desse shunt, ventrículo direito, artéria pulmonar, reduza o risco de pressão na artéria, de pressão diastólica na artéria. Os resultados dos pacientes com síndrome do coração esquerdo hipoplásico submetidos à operação de Norwood com essa derivação VD-TP podem ser melhores do que os dos pacientes submetidos à operação de Blalock-Talcy modificado. No entanto, a operação primária do Norwood envolve o uso de circulação extracorpórea em neonatos, que pode levar a uma disfunção do desenvolvimento neurológico a longo prazo e a disfunção ventricular. Além disso, o paciente pode apresentar um fluxo sanguíneo pulmonar elevado, que pode levar à insuficiência cardíaca antes da realização do Glenn bidirecional, ou à falha dessa, ou ainda a falha no procedimento de Fontan. Em 2004, os autores mudaram essa estratégia para realizar a bandagem bilateral da artéria pulmonar logo após o nascimento, seguida pela operação de Norwood com Glenn aproximadamente 3 meses depois. Eles consideraram 3 meses de pós-operatório o momento ideal para a realização dessa operação de Norwood com Glenn, porque em um momento posterior, essa bandagem pode influenciar no crescimento da artéria pulmonar, que seria necessária para a reconstrução. Após essa mudança de estratégia, eles necessitaram realizar intervenção percutânea após a operação de Norwood com Glenn em quase todos os pacientes devido a uma estenose dessa artéria pulmonar esquerda e a ocorrência de estenose do tronco pulmonar no local da bandagem. Além disso, a pressão venosa na veia cava superior no momento da operação de Norwood com Glenn é elevada, aumentando o risco de takedown. Em 2012, modificaram a estratégia de realizar a bandagem logo após o nascimento, seguida pelo Norwood com uma derivação ventrículo direito, artéria pulmonar, aproximadamente um mês depois, e o Glenn aproximadamente por volta dos 6 meses de idade. Eles acreditaram que essa estratégia modificada reduziria o risco de crescimento imaturo dessa artéria pulmonar, pois poderia encurtar esse intervalo entre a bandagem e a próxima abordagem. No entanto, ainda permanece controverso se a operação de Norwood com a derivação VD-TP é mais eficaz. Foram comparados os resultados operatórios e hemodinâmica tardia no momento do Glenn e do procedimento de Fontan em pacientes submetidos à operação de Norwood com a derivação VD-TP após um mês, versus aqueles pacientes que foram submetidos ao Norwood com Glenn após 3 meses, precedido por bandagem. Em relação aos materiais e métodos, o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e o Conselho de Revisão Institucional do Osaka Women's and Children's Hospital. Foi aprovado no dia 29 de outubro de 2021. A exigência de consentimento informado por escrito foi dispensado devido ao desenho retrospectivo do estudo, apesar do estudo ser prospectivo. E inclui 38 pacientes que foram submetidos a Glenn por uma síndrome de hipoplasia do coração esquerdo e suas variantes no Hospital de Osaka Women's and Children's Hospital, que foi realizado em Osaka, no Japão, entre 2004 e 2017. Um dos casos só que foi excluído por ter sido convertido a um reparo biventricular. Antes da operação de Norwood, eles mantiveram o canal arterial com prostaglandina e todos os pacientes foram divididos em 2 grupos. O grupo S, que foi realizado a operação de Norwood com a derivação VDTP, e o grupo G, que foi realizado o Norwood com o Glenn após 3 meses. O grupo S incluiu 17 pacientes que inicialmente foram submetidos à operação de Norwood com tubo anelado de PTFE de 5 milímetros, que é do ventrículo direito ao tronco pulmonar. O grupo G incluiu 21 pacientes submetidos à operação de Norwood com Glenn. Na análise dos subgrupos, compararam os pacientes do grupo S que alcançaram a conclusão de Fontan, que seriam o grupo 1, e aqueles que não conseguiriam concluir o Fontan, foram classificados como grupo 2, para
ser possível avaliar os fatores associados a essa incompletude do Fontan. Os registros médicos incluíram ecocardiografia, cateterismo cardíaco, notas cirúrgicas e relatórios de perfusão, que foram revisados retrospectivamente. O procedimento de Fontan foi realizado quando os pacientes puderam levantar e andar, e o comprimento do corpo do paciente era maior do que 70 centímetros. O cateterismo mostrou um índice da artéria pulmonar maior do que 100 milímetros quadrados por metro quadrado, a pressão da artéria pulmonar menor do que 15, a resistência vascular pulmonar menor do que 2 unidades UD e a função ventricular preservada. Esses pacientes, com essa classificação, foram submetidos ao Fontan. A estratégia básica de tratamento para a estenose da artéria pulmonar pós-operatória foi se o desequilíbrio do tronco pulmonar fosse leve, a relação entre o índice da artéria pulmonar no lado menor o índice da artéria pulmonar do lado contralateral fosse menor do que 0,6 e ou a pressão da veia cava superior maior do que 15. E aí eles realizaram uma angioplastia pulmonar percutânea após o Glenn. Aqui ele trouxe só uma tabela onde ele descreveu quais eram os diagnósticos dos pacientes submetidos à paliação, que foram atresia aórtica, estenose aórtica, defeito do septo atrioventricular, coarctação de aorta, dupla via de saída do ventrículo direito, DTGA, interrupção do arco aórtico, atresia mitral e estenose mitral. Em relação aos parâmetros, eles calcularam um retorno cardíaco. Foi um termo que eles trouxeram no artigo, em que os pacientes foram submetidos à operação de Fontan com parada circulatória e refletiu o número de vasos colaterais que se desenvolveram antes da realização do Fontan. Esse retorno cardíaco foi calculado com base no volume de sangue aspirado pela bomba ou ventilado quando as veias bicavais foram clampeadas. Além disso, o retorno venoso foi calculado com base no volume de sangue que retorna da cânula bicaval. A porcentagem de retorno cardíaco foi calculada como o retorno venoso dividido pelo retorno cardíaco dividido pelo retorno venoso. No pós-operatório, a ventilação mecânica foi mantida até a estabilização dos parâmetros hemodinâmicos e respiratórios do paciente. Já o dreno torácico permaneceu no lugar até que o volume diário de drenagem fosse menor do que 2 ml por quilo. A saturação de oxigênio foi determinada por oximetria de pulso e registrada para todos os pacientes na alta hospitalar. Os estudos hemodinâmicos e angiográficos completos foram realizados em todos os pacientes antes e depois do Glenn, e antes do procedimento de Fontan e após um ano do procedimento de Fontan. Todas as imagens do cateterismo cardíaco foram revisadas para obtenção de medidas do lado esquerdo e direito dessa artéria pulmonar antes do primeiro ponto de ramificação. E o índice do tronco pulmonar foi calculado utilizando o índice de Nakata, que é a área transversal da artéria pulmonar direita, em milímetros quadrados, mais a área de secção transversal da artéria pulmonar esquerda, também em milímetros quadrados, dividido pela área de superfície corporal em metro quadrado. A estenose da artéria pulmonar foi definida como um índice menor do que 150 milímetros por metro quadrado e foram considerados severamente desequilibrados quando o diâmetro do lado menor for menor do que 50% do lado contralateral. O grau de regurgitação ainda foi estimado um ano após a operação de Fontan. Os desfechos primários incluíram mortalidade e a conclusão do Fontan. Os secundários, a taxa de intervenção percutânea por catéter e evolução temporal da pressão da veia cava superior após o Glenn. E os terciários, o crescimento da artéria pulmonar e função cardíaca após Fontan. A análise estatística foi realizada usando um software de ciências sociais, versão 18.0, e as frequências são apresentadas como número absoluto e porcentagem. Os dados contínuos apresentados como média, mais ou menos desvio padrão, ou valor mediano com intervalo conforme apropriado. Os valores médios foram comparados usando o teste de T-Student e os diagnósticos perioperatórios foram comparados usando o Q-quadrado. O teste exato de Fisher também foi utilizado para dados categóricos. A significância estatística foi fixada num P menor do que 0,05 e a análise de Kaplan-Meier foi utilizada para estimar a proporção de pacientes livres de mortalidade entre estágios, reintervenção entre os estágios, reintervenção percutânea após Fontan e a taxa de procedimento de Fontan bem-sucedido e com as curvas comparando o teste de log-rank. A taxa de mortalidade global foi de 10% no grupo S e 20% no grupo G, com P igual a 0,55, igual apresentado na figura A. Mais especificamente, a taxa de mortalidade após o Glenn antes do procedimento de Fontan foi de 0% no grupo S e de 9,5% no grupo G,
Durante o período de segmento pós-Fontan, nenhum óbito ocorreu no grupo S, enquanto um paciente morreu devido a infarto do miocárdio no grupo G. No grupo S, dois pacientes morreram de insuficiência cardíaca dentro de um mês após a operação de NOROD com a derivação VDTP, e dos 15 pacientes submetidos a Glenn, 10 foram submetidos à operação de Fontan, enquanto os outros 5 estavam em lista de espera para essa conclusão. No grupo G, dois pacientes fizeram takedown do Glenn vários dias após a cirurgia. Um deles recebeu a derivação VDTP e morreu de sepse dentro de um mês, enquanto o outro foi submetido ao procedimento de Blay-Loctalse modificado e foi transferido para outro hospital um ano após a cirurgia por conta de mudança familiar. 3 pacientes morreram de insuficiência cardíaca em um mês e os 17 restantes foram submetidos ao Fontan. Os pacientes do grupo S eram mais jovens que os do grupo G no momento do procedimento de Fontan. No grupo S, de 24, mais ou menos 6 meses, versus 41, mais ou menos 15 meses, com um P de 0,02. E o retorno cardíaco tendeu a ser menor no grupo S do que no grupo G, com um P igual a 0,04. O tempo de drenagem pleural foi significativamente menor no grupo S do que no grupo G, e as razões para a não conclusão do procedimento de Fontan nos 5 pacientes do grupo S foram uma menor função cardíaca e índice da artéria pulmonar relativamente mais baixo, que inclui um paciente que também sofreu acidente vascular cerebral durante o período interestágio. Na análise de subgrupo, os fatores associados à relação de Fontan, a realização do Fontan, foram a divisão da derivação do VDTP no Glenn e a estenose da artéria pulmonar esquerda. No momento do Glenn e um ano após o procedimento do Fontan, os dois grupos não diferiram significativamente em termos de diâmetro da artéria dos ramos pulmonar direito e esquerdo. No entanto, na figura C, mostra que quase todos os pacientes do grupo G apresentaram estenose pulmonar em 100 dias depois do Glenn. A proporção livre de eventos foi de 80% 20 dias após o Glenn. Além disso, quase todos os casos de estenose pulmonar ocorreram na artéria pulmonar esquerda. Significativamente menos pacientes do grupo S do que aqueles no grupo G necessitaram da angioplastia percutânea dentro de 30 dias após o Glenn, com um P menor do que 0,01. Após o procedimento de Fontan, a taxa de estenose foi semelhante entre os grupos, como demonstrado na figura D. Depois do Glenn, a pressão na veia cava superior foi significativamente menor no grupo S do que no grupo G, e os dados de pressão da veia cava superior no grupo G incluíram dados daqueles que exigiram o takedown do Glenn e de 3 pacientes que morreram. Excluindo esses 4 pacientes, a pressão mediana na veia cava superior foi de 18 mais ou menos 2 milímetros de mercúrio e foi significativamente menor no grupo G do que no grupo S. Durante a permanência em UTI após o Glenn, o número de pacientes que necessitaram de tratamento com óxido nítrico foi significativamente maior no grupo G que no grupo S, e o número de pacientes que necessitaram do tratamento com óxido nítrico durante mais de 200 horas também foi relativamente maior no grupo G. No entanto, a diferença entre os dois grupos não foi significativo antes ou um ano após o procedimento de Fontan. Um ano após o procedimento do Fontan, o volume diastólico final do ventrículo direito foi maior no grupo S que no grupo G, e todos os pacientes apresentaram regurgitação da válvula tricúspide leve, e o grau de regurgitação estimado em um ano após a operação de Fontan foi semelhante entre os grupos. Comparado ao grupo G, houve uma taxa significativamente maior de pacientes que necessitou de terapia para hipertensão arterial pulmonar no grupo S. No entanto, não houve diferença em relação aos medicamentos para insuficiência cardíaca congestiva, como o IECA, beta-bloqueador e diuréticos, entre os dois grupos. Comparado com o shunt de Blay-Talse modificado, a derivação VDTP pode melhorar a estabilização perioperatória e a mortalidade entre os estágios, diminuindo a quantidade do escoamento na diástole para o leito vascular pulmonar, o que resulta em uma maior pressão diastólica sistema e melhora o fluxo coronariano. Além disso, essa derivação tem maior pulsatilidade do fluxo na artéria pulmonar, promovendo melhor crescimento dessa artéria ao longo do tempo. Contudo, uma potencial desvantagem dessa derivação é o efeito a longo prazo da ventriculotomia direita na função miocárdica. Executando a operação de Norwood com Glenn aproximadamente 2 meses após a bandagem é uma alternativa útil para o tratamento da síndrome da aplasia do coração esquerdo, o que pode levar a uma redução de volume mais precoce do que o alcançado com o procedimento de Norwood com derivação VDTP, após uma bandagem. Recentemente, uma análise multicêntrica de operação de Norwood versus Glenn, após uma bandagem para bebês com obstrução crítica do coração esquerdo, não encontrou diferença estatística significativa nos resultados entre os dois grupos e concluiu que a decisão entre os dois ainda continua desafiadora.
Nesse estudo, eles descobriram que não houve nenhum takedown no grupo S e havendo dois no grupo G, e que a pressão na veia cava superior do Glenn foi menor que no grupo S do que no grupo G. Em termos de resultados iniciais, a operação de Norwich com a derivação VDTP permitiu um curso pós-operatório estável. Porém, a longo prazo, a pressão na veia cava superior pré e pós-procedimento de Fontan não foi diferente, e o diâmetro das artérias pulmonares bilaterais e o índice da artéria pulmonar foram semelhantes entre os grupos. É importante ainda ressaltar que os resultados verificaram o benefício da intervenção percutânea durante o período interestágio. Além disso, a porcentagem de conclusão de Fontan no grupo S era de 60%, mesmo 5 anos após a operação de Norwood, pois os pacientes não conseguiram completar o procedimento devido a uma função cardíaca gravemente baixa e um índice da artéria pulmonar baixo. Adicionalmente, em relação à função ventricular direita, o volume diastólico final do ventrículo direito foi maior no grupo S que no grupo G, pré-procedimento de Fontan e 1 ano após o Fontan. Um volume diastólico final elevado do ventrículo direito foram causadas pela técnica de Dunk, que é relatada para reduzir o dano miocárdico e preservar a função ventricular direita melhor do que a técnica de sutura usual. Introduziram um enxerto de PDFE anelado, ligando o ventrículo direito à artéria pulmonar em 2012, e essa atualmente é a única estratégia que os autores do artigo utilizam para shunts VDTP, inclusive em todos os pacientes do grupo S. Em comparação com a operação de Norwood com Glenn, a ventriculotomia pode ter um efeito mais adverso no aumento desse ventrículo direito. Assim, esse estudo ilustrou a necessidade de acompanhamento contínuo, mesmo nos pacientes que sobreviveram à operação de Norwood com a derivação VDTP e completaram o procedimento de Fontan e permaneçam assintomáticos. Aqui eu trouxe a imagem de um artigo que demonstra essa técnica de Dunk, aqui mostrando onde foi feito o Norwood, a placa do Norwood, e aqui ele insere o tubo anelado no ventrículo, fazendo apenas 2 pontos nas laterais, minimizando a lesão nesse miocárdio direito. Certamente, a operação de Norwood com derivação VDTP é superior em muitos aspectos, pois a abordagem pode manter uma menor pressão na veia cava superior após o Glenn, com menor mortalidade e não tem incidências de takedown. No entanto, a operação do Norwood com Glenn não é pior do que a operação com a derivação VDTP após a bandagem, pois a taxa de conclusão de Fontan após a operação de Norwood é relativamente baixo, devido à baixa função ventricular ou um índice de artéria pulmonar baixo. Além disso, o volume diastólico final do ventrículo direito 1 ano após o procedimento de Fontan foi significativamente maior no grupo que realizou o Norwood com a derivação VDTP do que no grupo que realizou apenas o Glenn. No entanto, a sugestão do artigo baseia-se nos efeitos benéficos da intervenção percutânea durante o período interestágio. Anteriormente, essa mesma equipe que elaborou o artigo relatou resultados de bandagem para a síndrome de hipoplasia do coração esquerdo como uma avaliação de primeiro estágio e concluiu que a regurgitação da válvula atrioventricular pós-operatória, a função cardíaca e a pressão média venosa pulmonar correlacionaram-se fortemente com a mortalidade após a bandagem. E considerando esses resultados, eles escolheram a operação de Norwood com a derivação VDTP após bandagem para esses pacientes de alto risco, enquanto escolheram o Glenn para pacientes sem risco. Na análise dos subgrupos, comparando pacientes que não conseguiram alcançar o Fontan versus os pacientes que alcançaram esse grupo, o Fontan no grupo S, foram encontrados dois fatores associados à conclusão do Fontan, incluindo essa divisão da derivação VDTP no Glenn e a estenose na artéria pulmonar esquerda. Esse achado indica que a derivação ventrículo direito à artéria pulmonar puxa essa artéria pulmonar, causando uma estenose no ramo esquerdo e retardando o crescimento do tronco pulmonar. Quando uma estratégia de derivação VDTP é escolhida, deve-se prestar atenção à influência adversa desse shunt sobre o crescimento da artéria após o Glenn. Então, os autores sugerem que a derivação VDTP deve ser dividida ao realizar o Glenn e, se necessário, a angioplastia da artéria pulmonar deve ser realizada agressivamente no sítio de estenose. Em relação às limitações, a primeira foi que o estudo retrospectivo de pacientes com síndrome que foi um estudo retrospectivo de pacientes com síndrome de hipoplasia do coração esquerdo em um único centro, e além disso, o pequeno tamanho da amostra limitou a capacidade de realizar ajustes estatísticos. Em segundo lugar, porque o estudo cobre um extenso período de tempo, o efeito das diferenças no manejo cirúrgico, cuidados anestésicos e perioperatórios
resultam é, em desfechos que não podem ser comparados, porque tem uma criança, foi um período muito extenso, e ao longo desse tempo tiveram mudanças em relação à tecnologia, em relação à melhoria dos cuidados. E, finalmente, apenas dados de cateterismo cardíaco foram utilizados para a realização do volume ventricular direito e da fração de ejeção, embora a ressonância magnética seja hoje o padrão ouro e a ferramenta muito útil. Mas pesquisas são imperativas para validar esses achados e obter uma compreensão mais profunda da abordagem cirúrgica mais eficaz nesses pacientes. E, como conclusão, com relação aos resultados iniciais, a operação de Norwood com a derivação VDTP facilitou a redução da pressão na veia cava superior, mas a longo prazo isso influenciou negativamente no volume do ventrículo direito. Se a operação de Norwood com estratégia de derivação VD-TP for utilizada para paciente de alto risco, deveria se dividir completamente o shunt VDTP no Glenn para avaliar essa torção na artéria pulmonar esquerda e prevenir o baixo crescimento dessa artéria, que seria um fator chave no sucesso da conclusão do Fontan. Essas foram as minhas referências. Obrigada. Bom dia a todos, novamente. Meu nome é Moacir Fernandes de Godoy, sou médico cardiologista e um dos coordenadores científicos da Cardioped Brasil. Hoje, 6 de fevereiro de 2024, faremos alguns comentários sobre a metodologia utilizada no trabalho apresentado pela doutora Gabriela, operação de Norwood com shunt ventricular direito para artéria pulmonar versus estágio 2 após bandagem bilateral da artéria pulmonar. Um trabalho publicado numa revista de grande impacto, que é o Pediatric Cardiology, agora em 2023. A Gabriela já comentou no início, os autores, logo na apresentação do desenho do estudo e da população, apresentam a afirmação que este é um estudo de coorte retrospectivo, que incluiu 38 pacientes no Hospital do Japão entre 2004 e 2017. Provavelmente por isso que ele considerou que o estudo fosse retrospectivo, né? Porque foi a publicação em 2023 e os pacientes foram operados entre 2004 e 2017. Mas não é esse o critério para considerar que um estudo seja prospectivo ou retrospectivo. Já comentei várias vezes aqui, mas sempre é bom ir reforçando. Não é o tempo, não é voltar no tempo que quer dizer que o estudo seja retrospectivo ou não. Para saber se é prospectivo ou retrospectivo, nós devemos fazer a seguinte pergunta: eu tenho a causa e quero saber o efeito, isso é prospectivo. Eu tenho o efeito e quero saber a causa, isso é retrospectivo. Então, no caso aqui, eles queriam comparar dois procedimentos cirúrgicos de início, acompanhar esses pacientes e ver o resultado lá na frente, né? Como seria a progressão dos procedimentos ao longo do tempo, eventual mortalidade, complicações, etc. Então, isso é um estudo prospectivo. Além do mais, ele tem que ser considerado um prospectivo histórico, porque ele vai do passado em direção ao presente, e não do presente desenhado agora no presente e acompanhar os pacientes até o futuro. Outro elemento que confirma que o estudo é prospectivo e não retrospectivo é que foram usadas curvas atuariais. Não tem como fazer curva atuarial de Kaplan-Meier retrospectivamente. Você tem que ir acompanhando a cada ano de segmento quantos eventos ocorreram e ir desenhando a sua curva. Então, isso é um estudo prospectivo histórico. Então, resumidamente, o tipo de estudo ele é quantitativo, nitidamente quantitativo, né? Vários cálculos, vários cálculos estatísticos. Ele é laboratorial. Por que laboratorial? Porque houve intervenção. No naturalístico não é feito nenhum procedimento. No de campo são procedimentos leves, como questionários, exame de sangue, etc. E no laboratorial é quando é feita intervenção, ainda mais com dois grupos de segmento, né?
É um estudo laboratorial, mas ele é laboratorial do subtipo quase experimental. Ele não chega a ser experimental porque não foi feita randomização. Os pacientes não eram randomizados. Confirmando aqui longitudinal prospectivo histórico e com finalidades de prognóstico. Então, é quantitativo, laboratorial, quase experimental, longitudinal prospectivo histórico e com finalidades de avaliação prognóstica. Vou destacar alguns pontos da metodologia. Então, a curva atuarial. Então, aqui à esquerda, curva atuarial de Kaplan-Meier, né? Como já foi dito, é uma das estatísticas mais usadas em todo o mundo, talvez seja o teste estatístico mais usado no mundo até hoje, é a curva de Kaplan-Meier, e na figura da esquerda, medindo a proporção de pacientes livres de eventos. Sempre a curva de Kaplan-Meier, ela avalia quantos continuarão livres do evento. No caso aqui, seria livre de morte. Então, a gente vê o grupo S, que é o azulzinho, mais lá de cima, uma sobrevivência livre de mortalidade em torno de 85%, enquanto do grupo verde, que é o grupo G, em torno de 80%. O log rank, que é a estatística que compara grupos em curva atuarial, deu 0,55, então não há diferença estatisticamente significante. Eu gostaria de ressaltar que o grupo G, vejo que com 10 anos de segmento só existem dois pacientes. Isso torna a análise das curvas mais delicada, porque com dois pacientes, havendo um óbito na sequência, vocês vejam que a mortalidade, a sobrevivência livre de morte cairia de 80% para 40% imediatamente, tá? Então, quando tem poucos casos em segmento, o ideal é valorizar quando há pelo menos 6 casos, né? Então, aqui eu diria que a curva confiável de Kaplan-Meier aqui seria até 5 anos, né? Até 5 anos, com 16 casos em cada grupo, é uma estimativa confiável. Depois, com 10 anos, tendo 2 casos apenas no grupo G, não é confiável essa análise. O intervalo de confiança deve ser muito. A segunda curva, ela não é uma curva de Kaplan-Meier, é uma curva de estimativa de risco cumulativo, né? Na verdade, é um cumulativo de sucesso. Então, não entra como que a gente fala de curva Kaplan-Meier, porque Kaplan-Meier vai sempre decrescendo a probabilidade livre do evento. Aqui é a que vai aumentando o evento. Então, é cumulativo, não é Kaplan-Meier. Mas, da mesma forma, não houve diferença entre os grupos com P de 0,15. Ele próprio coloca nas limitações o pequeno tamanho do grupo, dos grupos, né? Isso é importante salientar, porque com amostras pequenas fica mais difícil você demonstrar diferenças. No gráfico C, também é uma curva de Kaplan-Meier, aqui o log rank mostrou uma grande diferença, né, com P menor que 0,0001, que era a proporção de pacientes livres de morte a partir desde o primeiro estágio de paliação. Curva A é isso aí, e desculpa, a curva C é isso aí, e a curva D, a curva D após a cirurgia final do Fontan. Não houve diferença estatisticamente com P de 0,43. Eu volto a frisar novamente aqui o tamanho da amostra do grupo G, que com 50 meses temos apenas 4 pacientes. Então, fica uma análise prejudicada em termos do tamanho da amostra. É possível que com um maior segmento, veja, com 100 meses nós temos um paciente. Se esse paciente eventualmente falecer, a mortalidade, a porcentagem livre do evento cai a zero, né? Então, estava lá alta, com 60% aproximadamente, né? Com 100 meses, mas se esse paciente eventualmente morrer, cai a 0%. Então, quando é abaixo de 6 casos, é melhor não considerar assim com muita segurança os dados da curva de Kaplan-Meier. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar, vejam a curva D começa com 100%.
No tempo zero, nós temos 100%. Mas esse já é um estágio final, um estágio distal do segmento. Então, aqui a gente pode dizer, considerar o que a gente chama de viés da imortalidade. Por que viés da imortalidade? Porque o valor não é real, uma vez que começa com 100% de livre do evento. Mas para chegar nessa fase, teve que passar por todas as outras. Então, se o paciente morre antes de chegar nessa fase, esse risco teria que ser computado aqui, e não começar no tempo zero com 100% de sucesso, né? Porque senão você tem que considerar esse chamado viés de imortalidade. Pacientes que têm que chegar, todos teriam que chegar nessa fase para começar no 100%. E isso não foi verdadeiro. Então, é um detalhe que deve ser considerado, porque quando você vai afirmar lá no fim sobre probabilidades, no caso aqui do grupo S, por exemplo, teria que dizer que ao fim de 100 meses teria 50% de livre do evento, mas e os que não chegaram aí, né? Teria que ser feita essa consideração. Por fim, esse gráfico interessante são gráficos de box plot, né? Que eles mostram essas caixinhas onde a gente considera o primeiro quartil, os primeiros 25%, por exemplo, nesse gráfico superior esquerdo aqui, os primeiros 25% de valores, depois o segundo quartil até atingir a mediana, que é a linha horizontal, o terceiro quartil da linha horizontal até o fim do retângulozinho, e o quarto quartil do fim do retângulo até a barrinha lá de cima. E ele coloca um losangozinho escuro, vocês estão vendo? Dentro das caixinhas, e isso aí ele afirma na legenda que é a média dos valores. Por aqui, nós já vemos que a distribuição dos casos, dos valores, não é gaussiana. Quando a distribuição é gaussiana, a média é igual à mediana. Então, nós temos valores, por exemplo, aqui nesse segundo gráfico superior à direita, vejam a média desse terceiro conjunto aqui é muito longe da mediana, e esse do quarto conjunto aqui muito mais longe ainda. Qual é a importância disso? Isso mostra que os valores não tinham distribuição gaussiana. Isso é relevante? Sim, isso aí é muito relevante. Vejam aqui no outro conjunto de parâmetros do ventrículo direito após procedimento. Vejam, também vários casos a média está fora da mediana. Aqui no conjunto do meio, vejam, a média é extremamente diferente da mediana. A mediana é sempre a linhazinha horizontal e a média aqui, o retângulozinho escuro. O que quer dizer isso? Vejam quando ele apresenta a estatística. Os dados contínuos, ou seja, as variáveis quantitativas contínuas, foram apresentadas como média e desvio padrão, ou mediana com os intervalos de acordo com como fosse apropriado. Sim, nos gráficos ele mostra isso. Mas aí olha o que ele diz na sequência. Os valores médios foram comparados usando o teste T de Student. Ele não comparou as medianas e teria que ter sido feito o teste de Mann-Whitney. Mann-Whitney é o que compara medianas. Por que teria que ser com as medianas? Porque as distribuições são assimétricas. Embora sejam variáveis contínuas, quantitativas contínuas, elas não apresentam distribuição gaussiana. Isso é uma regra de ouro, regra-chave para fazer teste T. Não pode fazer teste T, ou seja, não pode comparar média quando a distribuição não é gaussiana. Então, aqui tem um erro estatístico importante. Pode ser que continuasse não dando diferença estatística, mas levanta uma suspeita contra os resultados, porque o teste, se você não faz o teste correto, o resultado não é correto, certo? As variáveis qualitativas, ele afirma que comparou com o teste Q quadrado e Fisher, e isso está correto. Outro detalhe, nesse gráfico, nessa figura 3, é um gráfico de linha, mostrando as pressões na veia cava superior, antes e após o procedimento. E veja, um gráfico de linha, correto, tem que ser gráfico de linha, porque é evolução ao longo do tempo, tudo bem. Mas, do ponto de vista mais correto ainda, não poderia ser nesse formato. Por quê? Ele está colocando no eixo X
uma condição qualitativa, ou seja, pré-procedimento, pós-procedimento, pré-procedimento, um ano após. E aqui parece que os intervalos são simétricos, mas não são. Entre o primeiro procedimento, primeira medição, a segunda medição, entre a terceira, o gráfico dá a ideia que os tempos entre uma e outra são exatamente iguais, e não são, né? Então, qual seria o correto realmente? Fazer um gráfico de colunas ou de pontos apenas, mas não ligando os pontos com linhas, porque o gráfico de linha quer dizer evolução ao longo do tempo. Obviamente, os tempos vão ser proporcionais. Então, se houvesse 2 anos de um procedimento para o outro e um ano do segundo para o terceiro, os comprimentos de linha seriam proporcionais a essas durações. E aqui não. Cada comprimento de linha indica uma mesma duração de tempo, que não é real. Então, é uma falha de apresentação do dado na forma gráfica. Enfim, como destaques, eu diria que pontos positivos. Tem realmente os pontos positivos, embora uma casuística não tão expressiva, mas é significativa, né? E traz condutas que foram adotadas que podem orientar ou ajudar na condução dos nossos casos aqui. Mas como pontos negativos, eu consideraria a parte estatística não está adequada, a análise deveria ser feita com teste Mann-Whitney, por serem distribuições não gaussianas. Tem o viés da imortalidade, que não foi mencionado. Essas considerações são relevantes, além da apresentação gráfica, que não está perfeita. Ok? Muito obrigado.